Embora a sociedade brasileira nunca tenha experimentado um período de tanta liberdade política, o desinteresse pelo assunto é enorme. Ao mesmo tempo em que a população se beneficia pelos avanços democráticos, muitas pessoas se mostram desconfiadas por conta da corrupção. Aliás, é até discutível se ela realmente aumentou ou se ela se tornou mais visível, até por conta da imprensa. Esquemas de bilhões e bilhões de reais em propina foram descobertos pela Lava Jato. A população passou a fiscalizar os seus políticos. Mas será mesmo que, em meio à falta de tanta esperança, a população poderá assumir e redigir o papel de protagonista na democracia? A gente acredita que sim, e a ferramenta mais importante no sistema democrático é a informação. Por isso que o Projeto Ágora veio para esclarecer temas essenciais para o cotidiano brasileiro: leis, direitos e deveres e tudo o que envolve o nosso Brasil. Neste episódio, vamos explorar o senso comum da população sobre temas que afetam o nosso cotidiano e esclarecer o que é o Brasil político. Levamos nossos repórteres às ruas para entrevistar perguntas básicas sobre a Constituição, por exemplo. A gente trouxe também a professora cientista política Regina Célia para explicar um pouco mais sobre o que a galera falou. E aí, vamos lá para o Projeto Ágora. O que é uma Constituição? São as leis, o sistema de leis. Olha, a Constituição, pelo que eu entendo, são as leis que regem o país, né? A lei principal, né? Onde determina todas as leis. Vamos dizer, a Constituição, ela aponta seus direitos e deveres de uma forma bem generalizada e onde as outras leis têm que seguir. O que é uma Constituição? Constituição? Bom, a Constituição ela é um conjunto de, digamos assim, leis e normas que um país se rege para sua governabilidade, para a população se inteirar dos seus direitos e deveres. Basicamente é isso. A Constituição ela tem como representação a Carta Magna, não é? Onde vai reger, não é? Onde vai estar lá na ordem os princípios, não é? Das garantias dos direitos de um cidadão. Essas garantias, eu tenho garantido constitucionalmente direito à vida, direito de ir e vir, não é? Direito à habitação, direito à saúde, mas esse direito que está no discurso, ele precisa se materializar. E a materialização está nas políticas públicas. As políticas públicas, elas precisam de um conjunto, né? Elas são feitas por um ordenamento, mas esse ordenamento ele precisa que pessoas possam ter competências para lidar com isso. E essas políticas públicas, elas são desenvolvidas pelos 3 poderes. Você sabe quais são os 3 poderes denominados pela Constituição? Bom, pelo que eu sei é o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Legislativo, Executivo e Judiciário. Legislativo, Judiciário e Executivo. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses 3 poderes, né, eles têm um diálogo, eles dialogam na perspectiva de garantia dos direitos e também na limitação dos poderes, né, por incrível que pareça. E também eles precisam ser fiscalizados, eles precisam ser monitorados pela população, né? São poderes que são desenvolvidos por estados, municípios e, né, pela federação. A gente observa que aqueles que legislam, né, aqueles que criam as leis, eles estão nas assembleias legislativas ou na Câmara Legislativa. Eles vão estar também, aqueles que executam vão estar na Câmara, né, dos vereadores, que vão executar. E também a questão do Poder Judiciário, que é representado pelo magistrado, né, e que está, né, desenvolvido ali pelas instituições jurídicas. Instituições essas que vão tanto proteger o Estado como proteger o cidadão. Ao mesmo tempo, nós vamos ter instituições que vão fiscalizar o Estado e vão fiscalizar os cidadãos e as cidadãs. Qual a função de um deputado federal, estadual e a função de um vereador? O vereador ele fica responsável pelo município e leva problemas e ideias para o prefeito. O estadual ele se restringe à junção de todos os municípios, que fecha o estado, e o federal representa o estado lá na Câmara em Brasília.
Eu sei muito pouco, mas assim, se você analisando pelo nome, nomenclatura, eu acredito que o deputado estadual que cuida dos interesses dos estados, do estado, e o federal seria nacional, o interesse nacional. Acredito que o deputado representa, né, o povo, e como se fosse um suporte para o Poder Executivo. O deputado estadual ele tem influência no estado, enquanto o federal tem influência a nível nacional. O deputado federal ele faz o processo de legislação mais de um cunho nacional para representar o seu estado. E aí, a partir disso, ele tem um diálogo com os outros poderes, mas de uma esfera nacional, esfera federal. E o estadual é mais ramificado na micropolítica do seu estado, mas basicamente uma representação política parecida com o federal, só que em âmbito estadual. Não. Eu acho que o deputado federal. Acho que o deputado estadual é para coisas específicas do estado, não sei. Não sei. Do deputado hoje na Câmara as alianças, no caso de cada partido, eles vão estar liberando na legislação. E do vereador é no município. Do vereador, no caso, seria no município. Ele está tomando conta das coisas do município diretamente junto com a prefeitura. Bom, o papel do vereador é um papel mais comunitário, porque ele geralmente tem que ajudar na parte das pessoas que não querem discriminar, mas são mais necessidade, é aquele que mais está conectado ao povo. E tanto que você vê até gente, quando você coloca o nome, por exemplo, de um vereador, tem um nome engraçado ou alguma coisa assim, o pessoal acaba tirando onda, fazendo sarro. Só que esquece que tem um papel muito importante. Tem muita gente que é vereador, que inclusive eu conheço um, que vai se candidatar, e ele é um cara que ele ajuda qualquer pessoa que ele vê na rua. E o papel dos deputados é um papel que as pessoas acabam ignorando muito, principalmente nas eleições presidenciais. O pessoal só observa o que é que o presidente, qual presidente, o que é que ele vai fazer, e esquece os deputados, porque o projeto do presidente tem que passar na Câmara e eles têm que aprovar. O papel do deputado, que é no papel do legislativo, é aprovar os projetos e fazer com que trabalhar para a lei, trabalhar conforme a Constituição. Bem, a gente observa o seguinte: quando a gente fala sobre a questão da Constituição, a gente, no sentido bem técnico, fala sobre uma carta de ordenamento onde ali estão constituídas as leis, não é? Então, o vereador, ele vai exatamente, como ele está ligado a um dos poderes, e esse poder é o poder executivo, né? Ele vai executar, não é, aquilo que está determinado pelas leis. Logicamente que ele vai optar sobre o que executar, não é? E essa opção, essa forma de optar é uma opção política. Uma opção política, muitas vezes, que está ligado aos interesses. Aos interesses de quem? Bem, ao interesse de um partido, ao interesse de uma comunidade, ao interesse de uma necessidade. Bom, uma necessidade que eu falo do próprio povo, né, da própria comunidade. O deputado, né, ele está relacionado ao poder legislativo. Ele vai justamente criar leis, tá, que, na verdade, são leis que ampliam condições, não é, políticas para uma atuação democrática. Então, os deputados também, eles têm o poder de fiscalizar, né? Fiscalizar o quê? Fiscalizar a própria Constituição, né? Nós temos a Constituição, as leis diretrizes do Estado, né? Temos a Constituição Maior, nós temos a lei diretrizes do Estado. E é importante que os deputados eles também possam verificar se o Estado, não é, a federação, ela está cumprindo com as leis. O vereador ele está ligado, não é, atrelado ao prefeito, não é? Porque o prefeito ele vai ser aquele que vai organizar, aspas aí, governar o município.
E aí eles vão dialogar, vereadores e prefeitos vão dialogar para poder ordenar, para trazer melhorias para a cidade, né, para o município. Os deputados estão relacionados, né? Eles estão ligados, eles estão em diálogo com o governo, né? No caso, o governador ou a governadora. E, nesse aspecto, eles vão ver melhores leis, melhores ordenamentos que possam organizar o Estado. Mas isso não impede, não é, que eles também possam executar, não é? Quando por exemplo, nós temos um governo que ele traz um decreto sobre feminicídio, né? Então ele traz esse decreto como uma lei, né? Como ordenamento, e é necessário então que os deputados eles possam fiscalizar para ver se esse decreto realmente ele está sendo cumprido, se ele vai realmente ser aceito e se ele vai também para a benfeitoria do Estado. A gente viu aqui nesses vídeos, né, tanta preocupação das pessoas que têm essa dificuldade, né, de saber o que é Constituição e os nossos deveres e direitos. Queria que você explicasse para a gente quão é importante, né, a sociedade estar um pouco mais atenta quanto a isso. Bem, apesar das redes sociais, não é? E também da mídia, das informações diuturnamente lançarem, não é? Em todos os canais de comunicação sobre a questão da política, sobre a democracia, sobre a questão de representatividade, né, e a própria Constituição. Existe um princípio na filosofia que diz que quanto mais informação, menos compreensão, né? E aí é exatamente isso que acontece. Nós muitas vezes pensamos que as pessoas, por terem acesso com mais liberdade a algumas informações, elas possam compreender o que direitos, o que são direitos, os que são deveres, o que é a Constituição, ou a democracia, ou até mesmo a Constituição. E é mais interessante quando no espaço acadêmico, não é, nós encontrarmos ainda pessoas que não têm uma segurança ou não têm uma compreensão mais ampla e, ao mesmo tempo, profunda sobre esses conceitos. E é interessante, todo mundo vive os princípios, as práticas, na prática, os princípios da Constituição, não é? Princípios como a cidadania, princípios como liberdade, igualdade, oportunidade. Eu vivo isso como um desafio de algo que eu ainda não tenho, na sua completude, por exemplo, a questão da igualdade, acesso a transporte ou habitação. E vivencio também quando eu conquisto, uma vez que há um registro nos nossos direitos, né, na luta pelos direitos, né, da democracia. E isso se deve a quê? Se deve realmente a uma certa ausência de preocupação por parte de alguns organismos de fazer com que as pessoas possam refletir mais e discutir mais sobre a política. A política ficou como um conceito pejorativo a questão da pessoa político. E o que, né, as pessoas pensam é que todo político é ladrão. Toda política traz confusão. Política é só corrupção. Então, há algumas pessoas, é interessante que no próprio espaço acadêmico, nós encontramos pessoas com dificuldade de falar sobre política, de falar sobre democracia, de falar sobre poder e representação. Consequentemente, a gente observa que quanto mais pessoas têm dificuldade, mais essas pessoas também não conhecem os seus direitos e não conhecem os seus deveres. O que também me preocupa é o fato de relacionar política com questões sobre interesses escusos, ilicitude, algo que realmente possa trazer um dano ou venha a ferir a dignidade humana.